Bom dia, minha gente. Estamos aqui para nossa live hoje para a construção de mais um mapa mental bíblico com conteúdo já estudado. Então, depois da gente ler, da gente fazer o nosso estudo bíblico, da gente aprender, a gente vai transformar esse estudo num mapa, né? Em uma forma visual de a gente conseguir compreender esse estudo, memorizar, passar também, né? Compartilhar isso que nós aprendemos. Então, é uma ferramenta maravilhosa, o mapa mental, e é uma alegria podermos compartilhar esse tempo, podemos aprender juntos e criar o nosso próprio caderno de mapas mentais bíblicos. É uma preciosidade, né, gente? É uma preciosidade. E eu fico muito feliz porque vocês estão fazendo, e isso é uma grande alegria, porque a gente vai compartilhando aí e anunciando o Evangelho, anunciando Cristo, né? Então, dessa forma, eu recebi algumas mensagens que está sendo explicado assim com o mapa mental para criança, né? Para adulto. Então, isso é sensacional, isso é muito bom mesmo. Então, vamos para essa nossa série, nosso terceiro mapa mental. Depois eu vou colocar a agenda aqui das lives de leitura bíblica, tá? Que essa semana fizemos essas 3 seguidas aqui com os mapas mentais, mas eu já vou colocar a agenda com as leituras bíblicas, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso terceiro aqui, terceiro mapa mental. Ai, olha lá na cela, Janetinha. Que alegria, gente, isso é uma alegria mesmo. Então, vamos para o nosso terceiro. Então, como eu falei, o mapa mental de Jó, do livro de Jó, eu vou fazer assim, eu ainda não finalizei o mapa mental do livro de Jó, e não, eu já vou dizer que não vai ser um só, não, eu vou fazendo vários, à medida que eu vou lendo. Por quê? Porque é sobre um personagem, é sobre um tema, é sobre um livro, né? Então, assim, a gente vai fazendo à medida que a gente vai tendo um entendimento sobre aquilo que a gente estudou. Então, o meu de Jó ainda está em andamento, eu ainda estou fazendo, gente, eu trago aqui pronto aqui, mas ele requer o quê? Esse tempo com o Senhor, esse tempo de devoção, esse tempo de estudo, né? A gente não faz assim na hora, leio e já faço. Às vezes tem uns que saem um pouco mais rápido, assim, né? Mas essa é a melhor parte, é o desfrutar da presença do Senhor e construir o seu próprio mapa mental. Então, o que temos feito aqui, diminuir a velocidade e aumentar a profundidade, está inserido nisso. Não tem como eu construir um mapa mental desse se realmente eu não me deleito na presença, no estudo, se eu tenho esse tempo com o Senhor de preparar, sabe, não tem como. Se eu quiser só cumprir meta, o que eu vou fazer? Eu vou comprar mapa pronto. Eu não vou construir o meu. E o que temos feito aqui, e o que é o meu serviço, é qual? É incentivar você, encorajar você a você não terceirizar a melhor parte, que é o desfrutar da presença do Senhor. Então, não terceirize isso, né? Faz você mesmo. É o que eu falei, né? Faça você mesmo. Aqui, né, nessa minha rede aqui, no meu Instagram, vai ser sempre um chamado a, ei, faça você mesmo. Não terceirize aquilo que só você pode ter com o Senhor. Então, isso é maravilhoso. Por isso que eu não quero simplesmente passar um mapa pronto para você, mas eu quero explicar o passo a passo dele para te incentivar e te encorajar a que pouco a pouco você vá também fazendo, né, construindo, entendendo como que é essa forma. E por isso que ficou já uma atividade, que é o primeiro, né? O primeiro mapa mental do meu caderno, do seu caderno, vai ser da criação. Então são os 7 dias
tá? Que a gente vai fazer dessa forma. Então, vamos para o nosso terceiro mapa. Tendo dito isso, eu quero dizer que nós vamos ainda aprofundar mais no tema do dilúvio, minha gente. Eu vou fazer mais um mapa daí diferente daquele que nós já fizemos do dilúvio, só que agora com outro foco. Então, com isso, nós vamos aprender nesse mapa que nós vamos fazer aqui, uma outra forma de fazer, nós vamos fazer hoje, e também entender que dentro de um mesmo tema, a gente pode ter duas ênfases diferentes, tá? Então, no dilúvio, eu fiz um mapa mental com o tema, né, do dilúvio em si, de toda a história do dilúvio, e agora nós vamos fazer um outro mapa mental com esse tema do dilúvio, mas com outra ênfase. Ao ler o livro de Gênesis, do 6 ao 9, nós percebemos também que aparecem muitos números, e eu amo pensar sobre isso, como eu já falei, né? Eu amo números, então hoje nós vamos fazer um mapa mental que o título, né, o tema dele vai ser Números no Dilúvio. Números no Dilúvio. Então, gente, é muito interessante e a gente vai ver isso, né? O que eu queria trazer para vocês, para a gente pensar, é justamente isso. Como que com o mesmo tema nós podemos fazer 2 mapas, 3 mapas. Eu posso fazer um outro mapa aqui também sobre Noé, simplesmente sobre ele, tá? Então eu vou colocando as características dele. E isso também é maravilhoso, tá? Então a gente vai fazendo isso daqui. Então eu vou já pegar aqui, ó, e eu percebi na leitura bíblica que o quê? Que aparecem muitos números na história de Noé. Então, eu vou colocar aqui, e como são muitos números, eu falei, eu vou fazer um mapa mental, né? Um mapa mental sobre os números no dilúvio. Primeiro, eu vou colocar aqui, então, ó, eu vou escrever assim, ó, números no dilúvio, tá? Números no dilúvio. E isso aqui, pra gente ensinar, é maravilhoso. Nossa, isso daqui vocês vão ver só como esse mapa mental hoje, ele é pedagógico. É muito bom. Olha só. Então eu vou colocar aqui, esse vai ser o meu tema, tá? Então, como são os números no dilúvio, eu vou pegar várias informações que tem no texto bíblico, de 6 a 9, né? Ó, é Gênesis 6 a 9, e dentro dessa história do dilúvio, eu vou começar a pontuar aqui números que aparecem. Por exemplo, na leitura aqui, ó, em Gênesis 7, aqui, ó. Em Gênesis 7, no versículo 12, diz assim, ó, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, eu já tenho um número para anotar aqui, ó, 40, o número 40. 40 o quê? Dias e noites de chuva. Tá? Ó, eu já tenho um número aqui, ó. Claro que eu já vou trazer aqui para vocês os números que aparecem, mas eu quero buscar esses números aqui no texto bíblico. Quando a gente vê os animais que ele colocou dentro da arca, né? Que Deus falou para que estivessem dentro da arca. Olha só que coisa interessante, nós já estudamos isso e agora com o mapa mental vai ser muito difícil da gente esquecer. Aqui, ó, o texto bíblico em Gênesis capítulo 7, no versículo 1 e 2, diz assim, ó. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim e no meio dessa geração. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Então aqui a gente vê que existe um par, ó, de animais impuros, ó, um par
de animais impuros que entram na arca e 7 pares de animais puros. Tá? Nós falamos sobre isso aqui, ó, por isso, o texto já foi lido e estudado. Então, isso daqui eu já falei sobre esses animais puros, sobre os animais impuros, né? Por que são mais animais puros? E aí, essa informação você tem na sua mente, para quando você estiver passando esse estudo, você lembrar disso, tá? Então, o que mais que nós temos? Nós temos quantas pessoas foram salvas nisso daqui? Nesse dilúvio aqui, ó. Diz aqui, ó, em Gênesis no capítulo 6, no versículo 8, tem a resposta, ó. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então, nós temos aqui no texto bíblico o número de pessoas que foram salvas. Foram salvas 8 pessoas. Quem? Noé, ó, vou pôr aqui, ó, foram salvas, tá? Pessoas, né? Isso é tudo meu rascunho. Então, foram salvas quem? Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E as esposas dos seus 3 filhos, tá? Então, a gente já tem mais um número aqui, ó. Tenho mais números? Tenho. Eu tenho o número de água, de dias que as águas ficaram sobre a terra. Mas eu vou colocar um outro número que eu acho bem interessante, que é o tempo que eles ficaram dentro da arca. Eu gosto muito desse entendimento de quanto tempo que o povo ficou dentro da arca. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente acha que Noé passou apenas os 40 dias aqui dentro da arca, que foi apenas essa chuva aqui, né? Mas como nós já falamos na leitura bíblica, no estudo bíblico que fizemos aqui na live, essa chuva não é a chuva que a gente vê nos dias de hoje. São copiosas chuvas que saem do abismo, né? Que caem torrenciais do céu, de baixo para cima, de cima para baixo. Era uma coisa assim, jamais vista. Então, eles permaneceram dentro da arca até que as águas baixassem por 370 dias. Ai, gente, eu não queria ter dito para vocês o número. Eu ia fazer a conta com vocês. Vamos lá para Gênesis, capítulo 7, versículo 11. Olha lá. Gênesis 7, no versículo 11, diz assim, ó. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Tá vendo o tamanho da chuva? E houve copiosa chuva sobre a terra durante os 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e seus filhos, tá? Então, ele entra na arca quando ele tinha esse tempo de vida aqui, 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês. Agora vamos para o capítulo 8, no versículo 13 e 14. 13 e 14. Diz assim, ó. Sucedeu que no primeiro dia do 1º mês do ano 601, de 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca. Ai, meu Deus, que emoção! Então, gente, diante desses 2 textos bíblicos, nós temos o tempo que Noé ficou dentro da arca, que foram, aí eu já falei, eu ia fazer a conta para vocês, 370 dias. Tá? Noé permaneceu na arca. Olha, que mais de número que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que eu já tenho 5 aqui? Eu já tenho 5 e eu vou ter a cereja do bolo, que eu não vou falar agora. Então vamos para o mapa, vamos construir aqui, que eu já tenho mais ou menos a ideia de como ele vai ficar. Como eu falei, se a gente tem 5, 6 pontos,
né? 7 pontos, a gente já faz o nosso mapa mental bem interessante. Então, eu tô aqui com a minha folha sulfite, né? Daqui eu vou passar para o meu caderno de mapas mentais bíblicos. Então, por enquanto, eu gosto de fazer aqui, né? Então, olha só, como que eu vou começar? Eu vou começar sempre pelo meio aqui, ó. Fazendo uma linha imaginária aqui, uma linha imaginária com uma régua. Eu não tenho régua aqui, gente, vai mais ou menos aqui no olho mesmo. E aqui eu vou escrever, como o outro eu coloquei a história do dilúvio, né? Esse aqui eu vou colocar números no dilúvio. Então, eu vou escrever aqui, ó. Números no dilúvio. O que eu gosto de fazer aqui, então? Eu vou colocar o texto bíblico, tá? Ó, Gênesis, sempre eu ponho o texto bíblico, gente, sempre, tá? Gênesis 6 ao 9. Que agora eu já tenho aqui o centro e o tema que eu vou utilizar, tá bom? Fazemos assim, ó. Vocês não entenderam o tempo? Olha, vamos voltar lá para o texto bíblico, gente. Gênesis no capítulo, deixa eu voltar lá. Ó, vou pegar aqui o caderno de ponta cabeça. Gênesis, capítulo 7. Ó. Capítulo 7, versículo do 11 ao 13. Vamos lá. Gênesis 7, do 11 ao 13. Ó, com quanto tempo Noé entra na arca? Ó, ele entrou na arca com 17 dias do segundo mês, tá? 600. Ele entrou com 600 anos, ele tinha 600 anos, ó, 17 dias do segundo mês. Então, 2 meses e 17 dias. Tá? Dá pra ver? Ó, ele entrou na arca com isso aqui. Essa informação bíblica nós temos aqui, ok, gente? 600 anos, 2 meses e 17 dias. 600 anos por quê, gente? Porque o povo vivia muito tempo antes, né? Tanto que no dilúvio Deus diz, ei, agora eu vou limitar essa idade para 120 anos. E a partir daí o povo começa, né, a reduzir esse tempo aí de idade. Então, ele entra na arca como o texto bíblico disse para nós. O texto disse que ele entrou com essa idade aqui. Agora vamos lá, já, né, passou todo o dilúvio e a gente vai para o texto que está em Gênesis, no capítulo 8, versículo 13. Ó, deixa eu puxar aqui, né? Versículo 13 diz assim, sucedeu no primeiro dia do primeiro mês, ó, do ano 601, aqui, ó, do ano 601, no primeiro mês, ó, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas secaram sobre a terra. Então, a gente vai ver que o quê? Que passou o quê? Um ano aproximadamente, quando eu faço as contas aqui, faz as contas aí, junta tudo isso como se fossem dias. Você vai ver que vai ser, ó, praticamente um ano mais um mês. 1 ano e 1 mês. Tá? Ó. Ficou assim, ó. Deixa eu colocar aqui do lado o texto da saída dele. Gênesis 8, 13. Vou pôr só o 13 e o 14. Tá? Então, ó, Gênesis 7, do 11 ao 13, fala da entrada. E Gênesis 8, do 13 ao 14, da saída. Então, a gente calcula aqui e dá mais ou menos 1 ano e 1 mês. Calculando bem certinho os dias, ó. Tá? Então, fica assim, aproximadamente 370 dias.
tá, gente? Então, vamos voltar lá para os números do dilúvio. Então, eu tenho quantos pontos, né, que eu tenho? 5 pontos mais um a cereja. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer aquele mesmo esquema. Fazer um aqui, vou fazer um... Opa, deixa eu diminuir aqui, ó. Vou fazer um aqui, vou fazer um aqui, vou fazer um aqui, vou fazer um aqui, vou fazer um aqui e aqui embaixo a cereja, tá? Assim, mais ou menos assim. Agora, eu vou colocando os meus números. Esse mapa mental, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele vai ser um pouco diferente a forma da gente ler, tá? A forma da gente ler aqui vai ser um pouco diferente. Olha só, por quê? Porque eu não... Lembra que até então, né, e por isso que eu queria trazer isso aqui, porque esse mapa mental, ele vai trazer para nós informações sobre o nosso tema aqui, que é o números no dilúvio. Então, ele vai trazer informações. Então, não necessariamente tem uma ordem, como nós fizemos até então. Né? A gente, querendo ou não, a gente colocou uma ordem, número 1, número 2, número 3. Esse não vai ter isso. São informações sobre o tema central. E esse tipo de mapa aqui é muito legal também, tá? Então, o que eu vou fazer? Como não vai ter número 1, número 2, número 3 e ao mesmo tempo ele vai falar sobre números, então eu vou dar ênfase aos números. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o primeiro aqui de cima, eu já vou começar, como eu falei para vocês, sempre o meu primeiro vai ser esse aqui, sempre. Então, esse aqui meu é o que vai dar a direção para todo o meu mapa na minha cabeça, tá? Então, aqui, a partir da minha leitura no meu mapa, é o meu mapa, eu faço assim, eu leio dessa forma, né? Então, isso é muito legal, gente, porque eu entendo o que eu tô fazendo, né? E assim vocês que estão aqui comigo também, vocês vão entender o que vocês estão fazendo. Não é informações aleatórias e jogadas, não. Elas têm uma direção, né? Isso é sensacional. Então, assim, aqui, esse primeiro aqui, sempre que... E aí, olha aí, já vou dizer para vocês. Vocês vão ver, sempre que eu vou fazer muito... Talvez eu não faça live em todos os mapas que eu for fazer aqui, durante o ano, durante esses 2 anos. Talvez alguns eu coloque só a foto dele. Mas, quando vocês virem o meu mapa, vocês já vão saber o meu segredo. Esse primeiro aqui, ele vai dar direção a todo o meu mapa. Tá, gente? Então, olha lá. Então, vamos lá. O que foi isso? Olha lá. Então, aqui é o primeiro. E aqui eu vou colocar o quê? O número 40. E aí eu vou aproveitar, como eu estou falando sobre números, eu vou fazer esses números bem grandes, tá? 40. Gente, os anos, a Arca da Aliança, ela, pelos estudiosos, eu não vou colocar aqui, tá? Os 120 anos de construção da arca, porque é um número estudado sobre isso. Então, a maioria dos estudiosos creem, inclusive eu também, eu creio que foram 120 anos. Mas eu não vou colocar aqui, porque essa informação ela não é bíblica, essa é uma informação histórica. Tá bom? Então, eu não vou colocar essa informação aqui no meu mapa. Tá? No meu mapa aqui, eu não vou colocar a informação de quanto tempo a Arca da Aliança foi construída. Por quê? Porque ela não é uma informação bíblica, ela é uma informação histórica. Tá bom, gente? Então, eu não vou colocar aqui. Dá vontade? Dá, porque é número, mas ela não é bíblica. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar, como eu coloco nos meus mapas às vezes, só a informação escrita do ladinho, que isso é bem legal, tá? Que a gente pode colocar. Tá bom, gente? Então, vamos lá. 40. Aí aqui eu vou colocar dias e noites, tá? Eu vou colocar do jeito que tá o texto bíblico de chuva. Tá? E esse texto tá onde? Tá lá em Gênesis, vou colocar o texto. Ó, primeiro ponto já tem aqui.
tá? Segundo ponto, eu vou colocar outro número, né? De acordo com a nossa lista aqui. Eu vou colocar aqui, tá vendo que eu tenho os tópicos, eu tenho os pontos que nós fizemos aqui, e agora eu vou escolhendo aonde que eu vou colocar cada um deles. Então, quando eu falo do tempo de chuva, eu vou colocar o primeiro. Agora, a partir dessa chuva, o que foi acontecendo? Aí eu vou colocando. Como não tem uma ordem, eu posso colocar cada um em qualquer lugar e não preciso do número na frente, né? Então, eu vou colocar assim, ó, aqui. 8, o número 8. 8 pessoas salvas. E eu vou colocar o número de quem foram as pessoas. Eu vou colocar aqui a lista, ó. Foi Noé e os filhos dele. Quem foram? Sem, Cã, Jafé. Vou pôr uma chave aqui. Deixa eu ampliar. Aqui, ó. Tá? Vou pôr uma chave aqui e vou escrever assim, ó. E suas esposas. Aonde que está isso aqui? Vou colocar Gênesis 6, 18, que nós já lemos. Gênesis 6, 18. Tá, o que eu vou colocar aqui de números? Vou colocar aqui o número 370. 370. Aí eu vou escrever aqui, ó, dias no interior da arca. E aí eu vou colocar as referências aqui, ó. Gênesis, que foi o que a gente já falou. 7, do 11 ao 13. E Gênesis 8, do 13 ao 14. Essa aqui, olha só que legal agora que eu vou fazer aqui para vocês. Essa aqui eu vou puxar uma seta aqui, ó. Para quê? Para dizer a idade de Noé. Ó. Eu vou acrescentar essa informação que aqui na live já surgiu essa dúvida, né? Então, ó, a idade de Noé. Então, eu vou aproveitar aqui que a gente falou sobre isso e vou colocar aqui essa informação. Tá vendo que ela vai partir desse ponto aqui, desse meu tópico aqui. Eu vou acrescentar uma informação. Qual? A idade de Noé. Eu vou colocar 600 anos ao entrar. E, ó, tá vendo? Eu arredondei, tá? Arredondei. 601 anos ao sair da arca, né? Um ano tem 365 dias, então é um ano e um mês praticamente que eles permanecem dentro da arca. Vocês estão entendendo, gente, isso daqui? Vocês estão vendo que eu acrescentei uma informação sobre isso que nós fizemos como um ponto aqui? Vocês viram? Filho de Noé que engravidou a esposa durante o período da arca. Isso não tem na Bíblia, tá? Não existe qualquer informação sobre isso, de engravidar dentro da arca, não, tá? Ó, então, aqui terminamos esse. Agora aqui, desse lado, vamos pra cá, então. Aqui eu vou colocar os outros números que faltam. É um par de animais impuros e 7 pares de animais puros. Então, eu vou colocar aqui, ó, um par, ó, de animais impuros. Impuros, aonde que está isso? Gênesis 7, versículo 2. E 7 pares, ó, de animais puros. Aonde? Gênesis 7, 2, 3. Tá? Gênesis 7, 2, 3. Então, eu tenho essas informações aqui todas. Depois que eu tenho todas essas informações, eu vou... Elas são, tá vendo que são menorzinhas? Eu vou fazer meio retangulinho aqui, ó.
Ó, vou fazer retangulinho. Ó. Aqui. Aqui eu não vou fazer porque aqui é... Opa! Ai, gente, tava grande, né? Ó, aqui eu não vou fazer o retangulinho porque aqui eu vou... Eu estou acrescentando, tá bom? A esposa de Noé é mencionada assim, ó. Aqui, ó. No capítulo... É o que eu mencionei, 6, versículo 18, diz assim, ó. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher. E a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, tá? Então, todo esse texto aqui vai dizer que são 8 pessoas. Tá bom, gente? Terminei aqui o meu mapa, ó. Eu terminei já o esboço dele aqui e, claro, que eu vou finalizar com a cereja do bolo de hoje, tá? Ó, quem é a cereja do bolo de hoje? Quem é? Jesus. E dentro desse tema aqui, o que nós podemos dizer? Número 1, ele é único. E sabe o que é esse número que eu quero trazer para Jesus? É o número 1. Só existe uma porta de acesso a essa arca. Só existe uma porta. Ó, uma porta de acesso à arca. Só existe uma porta. Olha isso. A cereja do bolo, minha gente, é a gente saber que todo esse... E às vezes nós vemos o desenho de uma arca. Nós vemos o desenho de uma arca, né? Assim. Assim. Isso não é bíblico. Só tinha uma porta, essa arca. Ela só tinha uma porta e uma janela. Isso não existe, isso não é bíblico. Essa porta aqui, ela está apontando para quem? Para Jesus. Em João, capítulo 10, no versículo 9, vamos lá para João. Capítulo 10, no versículo 9, o texto bíblico diz assim, ó. Ai, meu Deus. Olha lá. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ai, meu Deus do céu. João 10, versículo 9. Jesus Cristo, ele é a porta. Essa porta da arca aqui, que era a porta que dava acesso a essa arca de salvação, está apontando para aquele que é a porta. É somente através dele que nós encontraremos a vida eterna com o Senhor. Então, minha gente, ele é a cereja do bolo de hoje. Para variar. É tudo sobre ele. Vou pôr aqui as setas. E eu vou dizer para vocês como que eu vou fazer esse meu número aqui. Que eu sei que vocês vão querer.
Olha. Que eu vou fazer assim, ó, o meu número. Deixa eu fazer aqui pra vocês. Gente, essa canetinha, eu uso as minhas da Zebra, que eu tenho o kit aqui, tá? Mas eu não sei se a gente acha aqui. Eu ganhei de presente da minha filha, então eu não sei aqui. Mas essas aqui, da Faber-Castell, tom pastel, elas são muito boas e bem clarinhas, tá? Eu vou mostrar no meu mapa como que eu vou fazer os números, tá? Então, ó, eu vou escrever o número com a minha caneta, marca texto, porque ó, eu vou escrever o número, que vai ser maior, assim como eu escrevi assim, ó, vão ser números grandes. E aí, eu vou pegar a minha caneta preta e vou circular aqui, ó, vou contornar. Vai ficar um efeito bem legal, ó. Só tô mostrando pra vocês, porque depois vocês vão ver o meu lá. E eu não vou fazer aqui na live, porque eu demoro mais, né? Mas o número eu quero mostrar pra vocês. Ó, olha que efeito legal que fica. Olha isso. Então, assim que eu vou fazer meus números, tá? Só pra vocês saberem. Então, gente, aqui eu vou colocar a cerejinha, que é o nosso Senhor Jesus. Eu vou colocar aqui na chuva, eu vou colocar uma nuvenzinha com... Como não tem muito, não vou fazer arte aqui, eu não vou fazer arte aqui no meio, eu vou colocar uns elementozinhos aqui nas laterais, tá? Um par de animais impuros. Eu vou colocar, eu vou desenhar aqui tipo um passarinho, só que preto, né? Tipo como se fosse o corvo. Gente, bem simples, olha. Vou pôr assim, tá? Ó, coisa mais simples, gente, tá? Aí aqui, 7 pares de animais puros. Eu vou desenhar... Opa! Também um passarinho... Opa! Um passarinho com um biquinho com uma folhinha, tá? No bico. Aqui eu já desenhei, ó, desenhei uma porta aqui. Meu Deus, gente, sério. Aqui, 8 pessoas salvas, eu vou colocar o texto que fala sobre isso aqui. Vou colocar o arco-íris aqui. Porque para desenhar as pessoas não vai dar, né? Então, ele faz e tá escrito no texto, eu vou colocar um arco-íris. No interior da arca, eu vou desenhar uma arquinha aqui, ó. Tá? Só para ter ideia aqui. Pronto, gente, vou fazer essas ilustrações piquititinhas aqui do lado e já está o meu mapa mental de números no dilúvio. Agora eu quero contar para vocês aqui, tá? A história. Então eu vou contar a história dos números do dilúvio. Pois é, foram 40 dias de chuva, né? 40 dias e 40 noites. 8 pessoas foram salvas. Quem foram essas pessoas aqui? Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, e as suas esposas, né? O texto bíblico está aqui. E as esposas de cada um deles. Eles passaram 370 anos, ou seja, 1 ano e 1 mês dentro da arca. Eles ficaram todo esse tempo aqui dentro da arca, tá? E aqui tem os textos bíblicos e ó, a idade que Noé entra 600 anos e ele sai da arca com 601 anos, né? Quais animais entraram na arca? Entraram 1 par de animais impuros e 7 pares de animais puros, tá? E claro que a cereja do bolo. E claro que toda essa história aponta para aquele que é o número 1, único, inigualável, nosso Senhor Jesus.
Porque assim como tinha uma porta de acesso a essa arca, também a Bíblia diz no texto bíblico em João 10:9, eu sou a porta. Jesus Cristo, ele é a porta. E só haverá salvação para aqueles que, por meio dele, entrarem nessa arca, que também está apontando para Cristo. Amém, gente? Então, que Deus abençoe vocês, faça o mapa de vocês e eu vou colocar a agenda das próximas lives de leitura bíblica. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, então, e até a próxima. Eu vou pôr o meu mapa também, que eu já até tenho mais ou menos ali, mas eu vou pôr aqui nos meus stories, tá bom, gente? Deus abençoe.